Mas que saudades de vocês! Termina a temporada, ficamos um tempo sem fazer aqui o nosso coração peludo e já com saudades de cada um de vocês que participam com a gente das nossas lives, mandam feedback, trazem temas para esse podcast Relacionamento do Conteúdo Jovem Pan que conta sempre com esta luz, com esta fada sensata cristal sem defeitos. Que saudade de falar assim da nossa psi Pamela. Pamela Magalhães, tudo bom, Pamela? Oi, meu amor, tudo bem, Paulinha? Prazer estar aqui. Para você também que está nos assistindo, nos escutando. Que delícia, feliz. Tava com muita saudade. Eu tava mandando várias mensagens para Paulinha. E aí, Paulinha, quando que a gente volta? Quando começa? Então Pois vamos, é, a quarta nossa temporada. quarta temporada aqui desse podcast Coração Peludo. Se você está chegando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever na playlist. Agora vocês podem conferir ali no conteúdo Panflix ou na sua plataforma preferida, Deezer, Spotify, estamos em todas. Você inscreva-se ali para receber semanalmente as nossas atualizações todas as quintas-feiras. E se você tiver um tempinho, estiver com vontade de participar com perguntas, as gravações desse podcast acontecem no formato de live todas as terças às 5 da tarde em youtube.com/as dicas de vida. Então, todos também muito bem-vindos para estarem ali no canal e para participarem com perguntas das nossas lives de gravação aqui do Coração Peludo. Então, são duas formas aí de consumir e de participar com a gente. Lembrem-se que também no Instagram aguardamos aquele @maroto para você que está ouvindo, que está com opinião a respeito do podcast, que está indicando para alguém. Eu sou @Paulinha Carvalho JP e Pamela está lá acompanhada de 1 milhão de seguidores, mulher, não é isso? Delícia, agradeço muito, né? Sinal de que chega nas pessoas e as pessoas gostam do que chega, né? E ficam, que bom. E tô lá no @psipamela, Pamela, vai ser um prazer ter você lá comigo. Bom, agora que já fizemos a nossa introdução, já matamos um pouquinho dessa saudade, já nos aproximamos novamente nessa conversa ao pé do ouvido. Hoje a gente vai tratar de um tema que o Brasil quer saber, né? Porque eu sei que se você não está acompanhando o Big Brother, você está ouvindo as pessoas falarem sobre o Big Brother, você está lendo sobre o Big Brother, porque a gente gosta de um reality, eu não sei, até a Pamela depois pode desenvolver, se a gente gosta de assistir um zoológico humano, se existe uma sordidez aí em observar o erro dos outros, mas o que mais tem se falado desse Big Brother é a respeito da personalidade de alguns brothers e sisters. Então tem gente falando aí de personalidade narcisista. Será que Carol Conká seria uma narcisista? Não sei. E temos também a questão de abuso psicológico, né? A gente teve um dos integrantes, o Lucas, abandonando o reality show, cedendo ali a diversas pressões, bullying, a relacionamentos que de fato não pareciam ser muito saudáveis. Então esses temas começaram a surgir. Óbvio, gente, Pamela não atende essas pessoas, e se atendesse jamais estaria aqui falando sobre elas. Então eu só usei isso para a gente introduzir esses temas que entraram aí para o nosso vocabulário agora, para tratar dessas pessoas que a gente nem sabe se tem esses transtornos e tal, mas que acabam espelhando situações, às vezes, da nossa realidade ou de pessoas próximas. Então a gente achou interessante de trazer, né, Pamela? Eu acho que toda situação, seja um filme, seja um reality, seja o que for, que provoca na gente a curiosidade para entender um pouco mais sobre o comportamento humano, sempre é válido. Eu jamais posso falar sobre uma pessoa específica, acho que isso seria abusivo, né? Se a gente está falando sobre abuso, a gente não pode ter uma conduta abusiva, né, sem perceber. Que inclusive, já entrando um pouco no assunto, se eu falasse sobre uma pessoa que eu não conheço, que eu vejo alguns falatórios a respeito, algumas edições e tal, e aí eu tiro uma conclusão, eu sou uma profissional que subentende-se que estuda o comportamento. Então eu vou abusar da minha profissão, do lugar que eu exerço, falando de alguém numa posição mais vulnerável. Então isso seria um abuso, né? Então a gente já pode daqui já startar o tema.
que é muito importante ser falado, por isso que eu falo aqui com muito prazer sobre abuso psicológico. Como já diz o nome, abuso psicológico, abuso emocional, como você quiser chamar, é todo aquele abuso que acontece num campo subjetivo, né? Não é factível, não é que nem um abuso físico que você vai ver ali a pancada, que você vai ver o soco, a facada, né? Algo que você consiga pegar, tá sangrando e você consegue ver. O abuso psicológico, ele acontece de um jeito invisível. E justamente por ser invisível, ele existe pela manipulação, pelos jogos emocionais, pela tortura psicológica, por algumas colocações que vão sendo feitas, que podem ser tão insistentes e incisivas, fazendo com que a vítima se fragilize. Ela tem como meta a vulnerabilidade daquele indivíduo. O abuso psicológico, ele sempre tem por trás uma intenção de enfraquecer essa vítima por algum ganho. Você faz isso ou porque você inveja a pessoa, você faz isso porque você tem um transtorno de personalidade, você faz isso porque você tem um desvio de caráter, você faz isso porque você tem interesse que essa pessoa saia da sua frente, porque você quer algo que ela está te atrapalhando, você entende como se ela estivesse ofuscando esse seu objetivo. O abuso psicológico acontece quando você quer sugar dessa pessoa algo. O abuso psicológico acontece quando você não quer considerar esta pessoa e você talvez tenha uma necessidade de autoafirmação, porque você não tem empatia. Então são várias as razões que o abuso psicológico existe. O que se sabe é que ele acontece nas relações interpessoais, vai acontecer na relação amorosa, pode ser o seu parceiro, um abusador, pode ser seu amigo, né, que está ali fantasiado de amigo, de amiga, pode ser o seu chefe, pode ser alguém da sua família, pode ser uma mulher, pode ser um homem. A gente tem que parar de achar que o abuso ele só acontece do homem com a mulher, tá? Ou do homem em relação ao homem. O abuso psicológico ele pode acontecer com qualquer gênero, tá? Ele pode acontecer com a mulher, pode acontecer com o homem, pode ser no universo homoafetivo, pode ser no universo hétero. Então, só pra gente abrir um pouco e lembrar que o abuso psicológico ele é um movimento do ser humano que mostra a força que o ser humano tem e ele pode exercer de um jeito destrutivo em relação a outro ser humano. Então, toda vez e tem a ver com um jogo de poder, né? Você falou de força, então tem a ver com poder sobre o outro, né, Pamela? Sim, total. Como ele é marcado principalmente pela manipulação, né, por esse envolvimento da vítima, normalmente o abuso ele vai acontecer nesse cenário. Por isso que eu já abri falando que eu estou num lugar aqui que eu tenho que tomar muito cuidado sobre o que eu falo, a quem eu falo. Porque eu tô aqui num lugar, nesse momento aqui, uma voz de uma especialista. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu tô abusando desse lugar. Por isso que muitas vezes o chefe, quando ele vai fazer uma colocação pro seu colaborador, ele pode sim ser abusivo, porque ele está numa posição superior. Uma pessoa que tá num grupo e ela tem um lugar nesse grupo de mais abrangência, tem um lugar de mais notoriedade nesse grupo, por exemplo, pela personalidade que essa pessoa tenha, ela sim pode agir de uma forma abusiva. Um pai ou uma mãe que tem um lugar, tem uma hierarquia familiar, né, tem uma força, tem um filho dependente ali, sim, pode ser abusivo se não cuidar, se não observar. Então são vários cenários em que o abuso psicológico pode acontecer. E você, numa dinâmica abusiva, você vai tendo feridas aí para uma vida inteira. São feridas emocionais que vão sempre reaparecer se você não tratar, se você não cuidar, inúmeras vezes na vida. Então é muito complicado, principalmente porque quando você está na situação e quando você está sofrendo abuso psicológico, muitas vezes você está tão envolvido e você está tão intoxicado com a dinâmica que dificilmente você percebe. Porque como tem a manipulação, você se sente culpado, você fica dependente. Isso quer falar, às vezes vira contra você, né, Pamela? Nossa, Tipo, totalmente. você tá sofrendo ali um abuso, aí você quase tá percebendo, né? Você fala, não, calma, mas o que tá acontecendo? Aí a pessoa fala, tá vendo? Olha aí você. Sabe assim, né? Joga pra você de volta, como que tipo, gente, eu de novo? Você jura? Mas é essa dinâmica, né? Você acompanha algumas dinâmicas abusivas, né? Assim, eu acompanho, por exemplo, de alguns clientes meus que eu estou atendendo e tal. É tão interessante porque o abuso psicológico, ele não é
ele não é algo tão claro. Confunde. A confusão, essa coisa do morde-a-sopra é muito comum do abuso psicológico, porque isso confunde a vítima. Então, é claro que se a pessoa abusiva ela der pancada toda hora, isso fica muito notório. E isso passa a ser palpável. Então, muitas vezes, essa conduta acaba sendo deflagrada mais rapidamente, fazendo com que a pessoa se ligue e saia de lá. Então, o que acontece? Normalmente, o abuso, ele tem uma estratégia. O abusador, ele tem uma estratégia. Então, ele dá uma pancada, quando ele tá vendo que a vítima tá percebendo e tá, de repente, buscando ajuda, fazendo... Aí ele, faz um carinho, entende? Como quem... tanto que isso alimenta o ciclo da relação abusiva, né? Porque faz o movimento, aí fragiliza, aí na hora que a vítima ela já tá, né, tá tão fragilizada que ela já vai pedir arrego fora, por exemplo, o abusador vai lá e dá um afago, entende? É como um afago fake para que a pessoa que esteja abusada fique confusa nas informações. Ah, não, então não é tão mal assim. Ah, então deve ter sido eu que errei, né, tal. E até pelas colocações que são feitas, faz com que a pessoa abusada, ela fique muito desorganizada, porque vai existindo também, nessa campanha de envolvimento, de manipulação, um investimento no indivíduo perder-se de si. Então, ele vai se sentindo cada vez com menos valia, né? Ele vai se sentindo cada vez mais perdido daquilo que ele seja, sem potência, né? Ele vai ficando impotente, porque o abusador ele vai sugando, ele vai tirando, ele vai sabendo os seus pontos vulneráveis, porque normalmente o abusador ele tem uma percepção sobre você, ele vai sacando quais são os seus pontos vulneráveis, e aí você vai ficando alheio a si mesmo, você fica solto, entende? Você fica meio assim, vagando na escuridão, e o abusador vai fazendo com você o que ele bem entende. E aí você cria um laço de dependência. Então é impressionante, mas você fica dependendo do abusador. Você vai entendendo que o abusador... Você quer uma validação dessa pessoa que nunca vai te dar e que, ao mesmo tempo, às vezes é tão manipuladora, né, Pamela? Às vezes tem um poder grande, como você falou, sobre um grupo, que também acaba até dificultando de alguém te ajudar, porque aí todo mundo te coloca no lugar de quem não tá entendendo, de quem tá mandando mal, de quem, enfim, não dá realmente, essa outra pessoa tem total razão, olha o que esse cara faz, olha o que essa pessoa faz, olha o que essa menina faz, olha o jeito que não tem como. Aí, usando aqui, esse exemplo hipotético do Big Brother, a gente sempre tá falando aqui de coisas hipotéticas, mas que vocês estão assistindo em tempo real, o isolamento de uma pessoa, né, que todo mundo vê alguém dizer assim, não vai sentar aqui para comer comigo se falar. E aí ninguém fala nada, ninguém diz, nossa, mas espera, né? Deixa o cara comer, mas também não pode falar o que é isso, né? Porque o normal até seria, né? A gente falar, não, mas, gente, deixa o cara sentar aí para comer, calma. Mas às vezes a dinâmica tá tão assim, né? A pessoa tem um poder tão grande sobre o grupo que falam, ela tem total razão. É melhor essa pessoa ficar isolada mesmo. É melhor essa pessoa ficar sozinha. Você sabe que eu até falei na live, me expus, porque eu acho que eu prefiro me expor do que expor qualquer outra pessoa, né? Eu atuei numa instituição, e que eu tô dizendo isso porque quando você tá dentro, você não enxerga. Mas quando você tá fora, você fala, mas por que eu fiz isso? Por que eu não fazia aquilo? Meu Deus, mas que doida, por que eu não, né? Tal. Mas quando você tá dentro da dinâmica, você tá tão contaminado que os demais também estão contaminados. A personalidade da pessoa abusiva, que normalmente é uma personalidade, normalmente não, é uma personalidade manipuladora, e aí a gente pode falar de várias personalidades que possam ter como característica principal a manipulação, que não é uma só, né? Tem várias aí, psicopatia, transtorno de personalidade narcisista, que a gente vai entrar um pouco, enfim, outras personalidades aí, fazendo com que essa realidade, as regras de convivência daquele ambiente, daquela situação, passe por um senso comum daquele grupo. Então, quando você tá fora, você acha um absurdo, mas quando você tá dentro, você não via. Então, eu lembro quando eu tava nessa situação do trabalho, e eu, assim, era uma pessoa que fazia o meu trabalho direitinho, que cumpria ali, né, com a minha disciplina, do jeito que eu sou mesmo, só que eu era mais nova, né, mais menina, mais insegura. Existia uma hierarquia, né, eu defendia que, eu sempre, na minha criação, respeitar essa hierarquia e tal. E eu lembro que eu dava tanto meu sangue naquilo que eu fazia, e era tão intenso pra mim, e
tinha um valor tão imenso que às vezes eu acho que eu realmente descumpria com algumas regras, mas não para ganho próprio, mas porque eu sentia que meu coração vibrava ali, então eu acabava fazendo um pouquinho a mais, né? Acho que não que eu prejudicasse o outro, mas acabava me prejudicando. E a minha superior, ela se incomodava muito com o meu jeito, era muito pessoal o lance meu, porque eu não estava prejudicando a instituição. Se eu prejudicava alguém era o meu tempo, mas ela se incomodava com isso e ela usava isso para me atacar. Eu não enxergava tanto, né? Não entendia. Eu ficava tentando acertar sempre e eu nunca acertava. Eu nunca era boa o bastante. Por mais que eu estivesse sendo muito boa, eu nunca era boa o bastante para ela. E aí eu lembro que a diferença de idade era pequena, não era tão grande, né? Devia ser uns 6 anos assim. Mas eu enxergava ela bem maior. Eu enxergava ela muito grande. Mas ela não, né? Pelas colocações. E uma vez ela me fechou numa sala e ela falando de um jeito muito tranquilo, uma voz muito, muito suave, assim, junto com a outra, né? Que era subordinada a ela, que é muito comum isso. O manipulador, ele gosta de ter um apoio. Ele gosta sempre de ter um apoio para ter ainda mais firmeza da manipulação. Para que isso, de alguma forma, te intimide. Porque você fica intimidado, você fala assim, não é só ele ou ela que acha, né? O outro também tem uma concordância, e isso te enfraquece. É muito comum o manipulador ele ter alguns apoios, assim, para conseguir sustentar esse ataque. E eu lembro que ela falava de um jeito muito sutil, não era berrando, não era gritando, mas a mensagem era, saia daqui. Você não tem que estar aqui. Esse trabalho não é para você. Você não serve para ser psicóloga. Vai fazer outra coisa. Você é inteligente. Vai fazer uma outra coisa que tem a ver com você. Isso aqui não serve para você. Me desencorajando em algo importante para mim, né? Sem considerar o quanto aquilo poderia ser abrasivo para minha personalidade, para o meu íntimo, sem imaginar como aquilo era difícil para ser escutado, sabendo que eu estava fazendo o meu melhor, o quanto eu me esforcei para estar ali. Ela queria que eu saísse e de um jeito muito assim, sai, vai ser bom para você, fica tranquilo, a gente vai fazer de um jeito bom, mas sai daqui, né? E isso é muito abusivo e eu não enxergava, eu sofri muito porque eu teimei e fiquei, então eu sofri muito, muito, porque teve essa manipulação, ela se expandiu. E eu trago essa experiência, né? Não é fácil para mim trazer essa experiência, mas eu trago porque eu acho que a gente tem que ficar atento. Porque muitas vezes as pessoas, por inveja, vão ser abusivas. As pessoas, por acharem que você possa ser uma ameaça para elas, vão ser abusivas. Uma pessoa que às vezes numa relação amorosa se incomode com a sua luz, vai ser abusiva. Uma pessoa que esteja com você numa amizade e percebe a sua competência, a sua capacidade de alguma coisa e não se sente à altura e não consegue lidar com isso, será abusiva. Então são muitas as razões para uma pessoa ser abusiva e a gente tem que ficar atento para enxergar o máximo, o antes que for possível, para fazer alguns movimentos. Bom, como prometido aqui no tema da nossa live, a gente também vai falar sobre essa questão do transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, a gente já tem uma edição do podcast dedicado a esse transtorno. Se você quiser voltar um pouquinho no tempo, nas temporadas anteriores, você pode também ouvir para acrescentar. Mas aí a gente trouxe esse transtorno de personalidade narcisista dentro desse contexto de quem vai, no fim, acabar cometendo esse abuso psicológico em relação a outra pessoa. Então, vamos relembrar aqui, Pamela, o que é esse tal de transtorno de personalidade narcisista? O que marca principalmente o transtorno de personalidade narcisista é a visão grandiosa de si, é tudo sobre ele, é tudo sobre ela. O indivíduo narcisista, ele tem uma dificuldade imensa de vínculo, pelo óbvio. Porque ele está nele, só ele só vê a ele. No mito de Narciso, quem puxar aí no Google a historinha, vai perceber e vai entender como para Narciso só ele existia, não tinha outro mundo, não tinham outras pessoas, e se houvesse, ele não tinha olhos para elas. Então você imagina você se relacionar com um narcisista que não tem olhos para você, ele só vê a si, então não tem consideração do que você passa, do que você sente, de como aquilo te impacta, porque ele está nele. E justamente por uma visão grandiosa sobre si, essa visão ela é distorcida. É uma visão de acordo com o que ele aguenta e ele quer no mundo que ele cria. Por isso que ele se torna abusivo. Porque ele cria um mundo.
em que ele é o melhor, em que ele é superior a todos, em que ele tem estrelinha na testa, ele é o serzinho especial, né, que foi feitinho assim por Deus, sabe, de um jeito assim, Carrara, foi pintadinho assim, perfeitinho, e ele é melhor do que todos, e ele tem que ser exclusivo, ele tem que ter privilégios, ele sempre tem razão, todos se interessam por ele, todos invejam ele, e ele é super invejoso, né? O narcisista, ele é super invejoso, porque como ele tem sempre que brilhar, ele tem muito medo de qualquer ameaça. E como ele tem uma visão distorcida, qualquer coisinha, ele já se ele perceber, ele se torna abusivo, ele vai fazer alguma coisa para que ele não tenha esse reinado ameaçado. Então, as relações do narcisista sempre são por interesse, né? As relações, elas têm, assim, sempre um interesse. Por que ele vai se aproximar daquela pessoa? Porque é pra ele, é por ele. Então, você imagina o tipo de amizade que você tem com o narcisista, né? Você tá sempre sendo sugado, você tá sempre sendo uma peça que um narcisista precisa para alguma coisa que ele tenha que fazer ou tenha que alcançar. Normalmente são pessoas bem excêntricas, pessoas que são centros da atenção, nunca tem culpa de nada, sempre o outro que é culpado, né? Nunca acessa o seu universo. Tô quase tendo um acesso de riso. Tô ligando uns pontinhos, eu não sei vocês, gente. É uma personalidade muito complicada, muito difícil de convivência, muito difícil mesmo. Olha, tem até uma colocação aqui da Gisele Lima, que está acompanhando a nossa gravação, que diz: ele pode até fingir se importar, mas é tudo sobre o próprio umbigo, né? Gi, perfeito. Tudo sobre ele, pra ele, por ele. O fingir se importar é com uma intenção, né? Porque ele não se importa. Ele não se importa. Ele se importa se isso vai atrapalhá-lo em alguma coisa, sabe? Se alguma luzinha do holofote pra ele for ali. É interessante que o narcisista, ele é muito envolvente, né? E ao mesmo tempo ele tem uma arrogância, assim, né? Porque ele é tão superior, ele tem uma prepotência tão grande que nesse mundo, de tanto que você conversa com o narcisista, ele às vezes parece até que ele tá brincando, porque é tudo muito por ele, pra ele é o melhor, ele sabe fazer mais do que ninguém, ele é capaz de passar horas com você contando sobre tudo que ele faz, ele fez, ele tem, ele consegue, como ele é incrível, como ele se deu bem, como ele é foda, desculpa o termo, e no final você não consegue falar nada sobre você, porque em nenhum momento ele vai se interessar, ele talvez fale por educação, entendeu? Que ele aprendeu assim, ser educado, e falar, mas e aí você? Aí você começa a falar, não, mas nossa, eu já fiz isso, não, porque eu, né? Então é muito eu. É muito complicado conviver com uma pessoa assim. Da onde que vem isso, Pamela? É alguma coisa que nasce com a pessoa, já é uma característica da pessoa, é alguma coisa que pode adquirir, enfim, por causa de alguma vivência na infância? Da onde que vem esse transtorno? Meu Deus, da onde, né? Pra eu nunca passar por lá. Da onde que a gente evitar, se der pra evitar, eu quero evitar. Da onde vem pra eu dar uma desviada? Na verdade, é importante a gente saber, gente, eu acho que esse podcast, além de tudo, né, informativo e educativo, para que a gente consiga entender mais do que o assunto que a gente fala, outros assuntos também que sejam derivados desse. O transtorno de personalidade é diferente, por exemplo, de um transtorno de humor, tá? O transtorno de personalidade não é uma doença. O transtorno de humor é uma doença que você trata. Você vai pegar um medicamento com um psiquiatra prescrito e você vai tratar junto com psicoterapia, por favor, né, que é assim que se espera. O transtorno de personalidade, quando a gente fala de personalidade, é o jeitão da pessoa. O que é o jeitão da pessoa? O jeitão da pessoa eu costumo dizer que é aquilo que ela vem, né? Que ela vem enquanto essência, vai entender, aí você busca o jeito que você entender aquilo que vem dentro de você, se você acredita que isso vem no DNA, se você acredita que isso vem de outro mundo, enfim, aquilo que vem com você. E uma parte que vem da criação e as experiências de vida que você vai adquirindo ali, que você vai formando o teu caráter, né? Então eu falo que essa mistura do que vem e da formação do teu caráter de acordo com o lugar que você vive, com a educação que você tem, com os exemplos que você convive. Então isso vai formar a sua personalidade. Então, a personalidade é o jeito que você percebe o mundo, é o jeito que você absorve as informações, é o ser e estar na vida, como você compreende as pessoas, como você compreende a si, né? Essa mistura desses valores e princípios que você tem aqui dentro do seu íntimo.
Então, a personalidade narcisista não é uma doença. Então, mas tem remédio para ir? Não, não tem remédio. Pode ter remédio para comorbidades associadas. Uma depressão que você tem associada, um transtorno de ansiedade, mas não para isso, porque não, é uma doença. O narcisista, tem gente que fala, ele é um doente, ele é narcisista. Não, minha gente, isso está errado, essa frase está equivocada. Não é doente o narcisista, ele tem uma personalidade narcisista. Eu concordo com você que é dificílima, que é um horror, para falar a verdade. Mas não é uma doença, é um transtorno de personalidade. Agora, olha essa pergunta da Maria Aparecida Galvão. A pessoa percebe que é assim? E à medida que eu fico imaginando se ela pode perceber que ela é assim, será que fazer terapia ajuda? Eu acho que ela não vai conseguir perceber que ela é narcisista, tá? Acho bem difícil que ela diga, eu sou um narcisista. Mas talvez ela perceba que ela vai tendo alguns prejuízos e diante desses prejuízos ela entenda que ela queira, por exemplo, se vincular melhor. Porque veja, a Paulinha vai me perguntar daqui a pouco isso, ela não me perguntou ainda. Mas talvez ela me peça para comparar o narcisista com o psicopata. Né? Então, antes até dela me perguntar isso... Vai ter essa pergunta, sim, vai ter essa pergunta, tá bom. Mas, por exemplo, o psicopata... Não imagino um psicopata procurando uma psicoterapia. Não consigo imaginar, tá? Eu não acho que ele tem nada de empatia e nenhuma emoção que faça com que ele entenda que ele possa procurar uma psicoterapia. Por outro lado, o narcisista sim. O narcisista ele pode começar a sentir um prejuízo, ele pode chegar um momento que ele fala assim, caramba, eu quero me relacionar porque eu quero ter uma família. Talvez por um objetivo que ele entenda que ele vai brilhar mais. Pode até ser, pai, não sei qual vai ser o que vai entusiasmar a isso, mas ele pode ter essa vontade, pode se encantar com uma pessoa, porque ele tem sentimento, tá? O narcisista ele tem, o psicopata não tem, mas o narcisista tem. Então é um sentimento todo desorganizado, atrapalhado, pouco acessado, mas ele tem. E justamente por um narcisismo, uma dificuldade de vínculo absurdo. Mas ele pode sim, em algum momento, putz, eu não tô conseguindo aqui, tá me trazendo prejuízo, queria ser menos ciumento, queria ser menos controlador, isso tá me atrapalhando na vida, e ele pode procurar ajuda e pode melhorar muito, tá? Mas isso não tô encorajando ninguém a ficar suportando uma relação com o narcisista e ficar sofrendo horrores, tá, gente? Só tô dizendo que uma pequena parcela que percebe alguma coisa pode sim procurar ajuda. Eu mesmo já atendi um. Não tô escutando. É que eu me travou. Isso que eu ia perguntar, se é possível ter um relacionamento saudável com alguém que tem esse transtorno. E um monte de gente mandou essa pergunta pra gente quando fizemos o episódio exclusivo sobre o narcisismo, porque a pessoa acho que identificava, né, as características no parceiro ou em alguém que, enfim, ela tinha esse interesse. E aí fica aquela história, né? Será que eu invisto? Nossa, será que é sem saída? Então, será que eu abandono esse barco? Muita gente acabou ficando com essa dúvida. Dá para ter um relacionamento saudável, Pamela? Ou realmente é muito e muito complicado? Na verdade é importante a gente colocar que as pessoas mandam muito essa pergunta porque os narcisistas são envolventes. Do mesmo jeito que eles podem ser nocivos em situações de muito abuso, eles são também envolventes, tá? Quando eles querem ser envolventes, então, eles são mais ainda, principalmente no momento da conquista. Narcisista é fera nisso, né? Ele sabe muito bem como se colocar, ele sabe muito bem como te cativar, são pessoas bem inteligentes, são pessoas excêntricas, vaidosas, então assim, sabem muito bem mexer com o nosso ego, porque todos nós temos a nossa vaidade, e como eles conhecem muito bem a vaidade, eles sabem como paquerar com a sua, né? Então, quando a gente tá mais vulnerável, mais carente, baixa autoestima, nós somos hiper passíveis a entrarmos numa relação dessa estirpe. Então, penso que forçar um relacionamento com um narcisista quando essa pessoa não faz nenhum movimento para melhorar ou para se trabalhar, eu acho que você vai sofrer um bocado. Você que escolhe o que você quer para tua vida, mas eu acho que a gente merece relacionamentos com investimentos mais proporcionais, né? Pessoas que te vejam, te percebam, não só fiquem voltados a si mesmos, porque o maior problema de uma relação com um narcisista, o maior de todos, não é nem a manipulação, sabia? É você se sentir só. Porque o narcisista, ele fica tão no mundo dele, ele fica tão no umbigo dele, tudo pra ele, por ele, que numa relação duradoura com o narcisista, você se sente muito só, muito carente, uma necessidade absurda de ser percebido, de ser visto, todo mundo quer. A gente se relaciona porque a gente quer se sentir especial, a gente quer se sentir amado, caramba, senão a gente não fica com ninguém, né? E aí quando você não tem isso numa relação, é muito ruim, é um vazio absurdo. É você estar com alguém do lado que só tá voltado pra si, né? Que não compartilha com você. Pergunta da Jaqueline Rapp. Narcisistas são infiéis?
Não, mas eu não posso dizer geral, né, que é sacanagem, mas na maioria das vezes sim, pela lógica. Como eles são voltados para si, como eles são muito vaidosos, então eles gostam da conquista, eles gostam de sentir que eles abalam, eles gostam de sentir que as pessoas querem, desejam. Então, na maioria das vezes são. Eles passam a ser mais fiéis quando eles entendem que a infidelidade podem fazê-los perder algo que seja importante. De repente, uma relação que está trazendo um ganho maior. Sei lá, como as pessoas públicas, muitas pessoas públicas são narcisistas, muito comum as pessoas públicas serem, por quê? Porque elas vivem de aplausos, elas vivem de notoriedade e tal, então é muito comum no universo das celebridades você ter personalidades narcisistas. E aí o que acontece? Por serem pessoas muito notáveis, tem parceiros que são notáveis também. Então, elas seguram a onda da fidelidade ali, não porque não tenham um desejo absurdo e não amem serem ali elogiadas e desejadas pelas pessoas, mas sabem que se elas traírem, elas vão ser deflagradas, e aí a vergonha, e aí a conta a ser paga vai ser maior. Então, elas acabam sendo fiéis por isso. Mas o narcisista normalmente não é fiel. Temos mais perguntas aqui, ó. Isabela Pacífico Faria. Existe a pessoa ter traços dessa personalidade e não a própria personalidade narcisista? Isa, na verdade, todos nós temos traços de muitas personalidades. Muitas. É muito comum a gente ter traços. Eu, por exemplo, tenho traço obsessivo. Eu não sou uma obsessiva de carteira, mas eu tenho traços obsessivos. Então você pode ter traços de personalidades, de várias, mas não necessariamente você ter aquele transtorno. Ter traços de personalidade narcísica, traços de personalidade obsessiva, por exemplo, não quer dizer que você tem o transtorno da personalidade. O que a gente vai entender como um transtorno? Quando você tem um conjunto de características, de sintomas que se enquadrem ali e que trazem algum prejuízo, se não para você, para os outros ao seu redor. Tem mais pergunta aqui, ó. Suelen. Como identificar um narcisista antes de se envolver muito? Olha, toda pessoa que parecer muito perfeitinha para você e que fale mais sobre ela do que sobre você, se interesse mais com aquilo que você tem para dar do que aquilo que você seja, que as conversas sejam predominantemente superficiais, pessoas que não mergulham, sabe? Eu gosto de falar uma coisa que sou eu falando, tá? Não é literatura, não, sou eu falando. E isso eu tive experiência por me relacionar com narcisistas e atender narcisista. O narcisista tem um olhar perdido, porque ele é perdido de si. A pessoa que não é narcisista, ela olha pra você e te vê. E quando você olha para ela, você a vê, você sente. Então, na conexão com a pessoa que você está interessada, que você está se envolvendo, ou amizade, seja quem você tenha dúvida sobre isso, olhe para essa pessoa. Veja se ela te enxerga, te vê e se você consegue vê-la. Você não consegue sentir o narcisista. Ele é superficial, ele é vago. Ele é só os planos daquilo que ele entende que precisa ser para ser mais enaltecido, para ser mais aplaudido. Porque tudo é sobre esses holofotes que ele tenha sobre si. Pouco é o que o coração faz sentir, entende? Não tô ouvindo, Paulinho. Desculpa, que eu tô mutando aqui sempre para não atrapalhar as falas da Pamela. Aliás, obrigada a vocês que estão ajudando a gente a modular aqui os microfones. A distância às vezes dá uma diferença, espero que agora esteja melhor. E uma pergunta do Facebook: como lidar com alguém que seja abusivo e narcisista? Eles não dão paz e não aceitam ser confrontados. Toda vez que você está numa situação que não tem como você sair, de repente num trabalho, que você tem uma pessoa ali que é abusiva, que é narcisista, eu gosto muito de uma postura mais firme, que você vai identificando esses movimentos que eles têm de manipulação e você evita entrar nisso. Como que eu evito entrar nisso? O quanto você puder manter de distância, melhor. Quanto menos você entrar nos convites para intimidade que eles te fizerem, melhor, porque o narcisista, o abusivo, o indivíduo, o manipulador abusivo, para ele conseguir te manipular, ele tem que travar com você algum grau de intimidade.
Ele tem que fazer uma aliança de aproximação com você. Então, manter uma distância que você não provoca tanto e não permite tanto essa intimidade é uma boa alternativa. Percebeu que o sujeito é mais narcisista, mais manipulador? Você faz a política ali da boa vizinhança, educado e tal, mas não entra tão próximo. Não caia nos movimentos que essa pessoa fizer para tentar te cativar, tá? Porque é bem o mecanismo da cobra, né? Sabe, ela vai envolvendo, quando vê, tal. Sabe aquela coisa de você colocar o sapo na água morna, né? É mais ou menos assim. É esse mecanismo que o manipulador ele faz. Então, tá percebendo que a pessoa tá querendo te cercar para te seduzir, para futuramente te manipular? Já fica esperto. Já percebeu? Não vai brigar com o narcisista, não vai brigar com o abusador, que não vai ser interessante para você, principalmente se for no meio profissional, né? Porque se for no meio relacional, pelo amor de Deus, escolha melhor os seus amigos e as pessoas com as quais você queira se relacionar, porque ninguém precisa conviver com ninguém com esse transtorno de personalidade. Quanto mais você puder se manter afastado, melhor. Agora, existe um perfil que é mais suscetível ao narcisista e ele sabe disso, Pamela? Tipo assim, esse aqui eu vou pegar. Vou pegar esse aqui para Cristo. Sabe, normalmente ele vai seduzir, ele vai pegar pessoas mais frágeis, pessoas mais vulneráveis, pessoas que tenham ali pontos mais fracos, isso seja visível. Então ele vai envolver essa pessoa tanto para essa pessoa ser útil por alguma razão, ou para conseguir força num grupo, ou para simplesmente se sentir mais poderoso ainda. Porque o narcisista, ele quer o quê? Ele quer sentir poder, ele quer sentir que ele está acima, ele quer sentir superioridade. Ele não vai conseguir se sentir superior a alguém que tenha uma autoestima firme ali, que seja autoconfiante, porque essa pessoa não vai permitir, né? Essa pessoa vai ficar pau a pau com ele. E ele não quer alguém que fique pau a pau. Ele quer alguém que ele possa se apoiar e que ele possa se sentir maior, ou que ele possa ter aplausos, ou que ele possa sentir o gozo do poder, né? Por isso que ele humilha muitas vezes, por isso que ele critica muitas vezes, por isso que ele faz colocações ali, que ele vai ruindo a autoestima do indivíduo, porque dessa forma vai se sentindo mais poderoso. É muito interessante que você percebe na discursiva do narcisista, quando ele está inflando o seu ego em cima de uma pessoa mais frágil, o quanto ele vai tendo prazer naquilo. Ele não tem pena, entende? Não tem dó, não tem. Ele vai se incomodando, ele vai ficando cada vez mais forte, vai perdendo cada vez mais a noção do que ele está fazendo. Porque, como eu disse no início, como ele tem uma visão grandiosa sobre si, ele se sente superior a todos, ele se sente muito confortável agindo dessa maneira, entende? E aí ele vai perdendo completamente a medida e conforme ele vai conseguindo, né? Porque aí o outro vai se sentindo menor, vai se sentindo mais desvalorizado, vai se sentindo cada vez mais frágil, vai se sentindo cada vez mais perdido de si, pronto. E o narcisista vai crescendo por ali, né? Não tô ouvindo. Tá um problema. Esse mute desse microfone eu não vou poder mutar, porque estou esquecendo de abrir ele de volta. Olha, você estava dizendo de quando as pessoas que estão dentro têm a dificuldade, né, de perceber que estão passando por isso. Mas às vezes alguém de fora percebe, né? É uma amiga próxima que fala, ó, tá estranho isso aí, hein, que você tá vivendo. É alguém da família, às vezes os pais, né, tentam alertar. Enfim, às vezes tem alguém que vê, que pega a visão mesmo, tipo, isso aí é abusivo, essa pessoa é desse jeito, não tem... Tô vendo aqui de longe. Como é que a gente faz para intervir, falar alguma coisa, ajudar? Porque às vezes, né, a gente quer ajudar e não consegue, né? A gente fala de um jeito que acaba chateando mais, acaba fragilizando mais, acaba afastando a pessoa. É super delicado, ainda mais se é um relacionamento a dois, né? Porque, sei lá, às vezes é um amigo, você até ouve uma terceira pessoa, tal, mas se é uma relação que você tá muito entregue, muito apaixonada, acreditando muito nessa fantasia inicial, nessa sedução, às vezes você toma até como ofensa, né? Um aviso de alguém, mesmo que alguém que você ame. No começo, às vezes, é difícil de enxergar, né, o que as pessoas estão fazendo. Qual que é o melhor jeito, Pam? Primeiro que quando a pessoa tá manipulada, não vai adiantar você querer ali tirar a venda dela dos olhos, porque vai fazer com que ela se perca.
porque ela também, quando ela tá manipulada, ela vai se organizando daquele jeito. Então é capaz que ela inclusive se afaste de você, porque ela tá manipulada, por isso que a palavra é manipulada. Então não adianta, você não vai conseguir ajudar dessa forma. Você ajuda se aproximando, você ajuda devolvendo a potência com o seu carinho, com a sua amizade, lembrando essa pessoa de quem ela é, daquilo que ela tem, lembrando de momentos, empoderando, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas nesse caso acho que funciona bem. Então, por exemplo, conversa com ela, você percebe que ela tá se sentindo um lixo, você fala, escuta, amiga, pelo amor de Deus, você é uma pessoa super especial, lembra de tantas coisas que você fez, tenta lembrá-la de coisas, traz pra perto, procura estar próximo, procura fazer coisas com essa pessoa, não fale mal dessa pessoa que é importante pra ela, por exemplo, que ela tá se relacionando e tal, porque não vai adiantar, isso vai afastar você dela. O segredo é se aproximar, o segredo é tentar, sabe, você mesmo fecha os olhos um pouco para essa pessoa que ela se relaciona, que você não acha legal, mas vai se aproximando para estar presente, para você presente conseguir fazer ela se retomar um pouco mais a si. Quando que essa pessoa vai conseguir sair daí? Quando ela ficar mais forte. Quanto mais forte ela fica, menor a cegueira. Então a cegueira, ela existe pela vulnerabilidade. Se você ajuda essa pessoa a se fortalecer, por exemplo, aos pouquinhos falando, você já pensou em fazer uma terapia, pode ser bom pra você. Não pega na história da pessoa, sabe? Não pega do cara, porque esse cara é manipulador, porque essa mulher... Não. Porque eu tô achando legal, tá sendo bom pra mim, pode ser bom pra você lembrar de tantas coisas boas que você fez, pra você se gostar mais, pra você se tratar com mais carinho. Vai pegando outros elementos que ajudem a essa pessoa justificar o quanto ela precisa de um auxílio. Esse é um caminho mais inteligente que costuma ter mais resultado. Se você ficou até aqui, quer dizer que você gostou desse nosso podcast, hein? Então, vou convidar vocês a se inscreverem na nossa playlist do Coração Peludo. Você consome no seu player de podcast preferido, Spotify, Deezer, também através do aplicativo do Panflix. É só você colocar o seu programa ali, Coração Peludo, como o seu favorito, e você vai personalizando a sua playlist com tudo que você gosta do conteúdo Panflix. Essa é a nossa 4ª temporada, então, se você chegou agora, olha que delícia, você tem até maratona para fazer. Lembrando que a gente está esperando o seu tema, a sua pergunta, a sua abordagem, a sua história. Para isso, é só escrever para a gente lá no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP, a Pamela também tá lá, né? Tô lá no @PsiPamela, PSPamela. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Maravilhosa, acompanhada de 1 milhão de seguidores, com lives incríveis toda segunda-feira. Essas lives que vocês escolhem o tema, tem grupo no Telegram, tem cursos que acontecem, tem livro, assim, é ali no Instagram que você vai se conectar com todo esse conteúdo da Pamela. E quem ouve esse podcast sabe que chega um momento, aqui ao final do podcast, em que a Pamela faz uma fala direta para você. Uma fala para você ouvir, para você refletir, quem sabe enxergar alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou quem sabe também identificar algo que está na vida de alguém que você ama, que você quer ajudar, e aí você pode compartilhar, e quem sabe essa mensagem vai mudar alguma coisa para melhor na vida de quem você ama. Chegou aquele momento em que vocês vão ouvir a Pamela Magalhães, hoje falando sobre abuso psicológico e transtorno de personalidade narcisista. Talvez você esteja confuso ou confusa na sua relação. Talvez você tenha um desejo que essa relação não fosse assim. Talvez esteja difícil enxergar o que realmente acontece. Talvez você fuja dos marcos e das marcas que estão no teu coração, na tua vida. Talvez você esteja olhando as feridas que antes você conseguia disfarçar, mas agora elas sangram e está muito difícil contornar de tudo isso. Você olha para aquilo que está acontecendo, mas não reconhece a si mesmo. Se sente despersonalizado, se sente aos pedaços, fragmentado, sem força para sair daí, porque entende que depende, não consegue encontrar as suas potências e já se tornou um desconhecedor, uma desconhecedora sobre as suas virtudes. Não sabe mais o que pode, não acredita que mereça, não sabe o seu valor, não se imagina mais com outra pessoa, em outro lugar, tendo uma vida melhor. Parece que você não vai dar conta, parece que você não consegue, parece que não é para você. E eu tô aqui para te falar que o abuso psicológico, ele causa isso na gente. A gente se perde.
A gente fica pensando que, por pior que seja, é melhor assim. Dá tanto trabalho ser diferente e parece que a gente não vai conseguir. Parece que qualquer coisa que a gente faça de outro jeito, que a gente mude, a gente vai estar no mesmo lugar. A gente fica tentando achar alguma coisa boa e que vale a pena ficar. Porque dificilmente a pessoa ou o lugar que a gente esteja, mesmo que seja bem abusivo, tenha de tudo ruim. Sempre tem uma coisinha ou outra que salva. Acontece que um relacionamento saudável, um lugar legal para a gente trabalhar, não tem que ter uma coisinha ou outra que salva, mas tem que ser bom o suficiente, o bastante, para que permita a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Nada que machuque, que rua a nossa autoestima, que faça com que a gente se perca de nós mesmos, que faça com que a gente não se reconheça, que a gente se desvalorize, que a gente não se sinta potente para nada. Nada disso vale a pena. E a gente pode muito mais. Precisamos sim, em alguns momentos da vida, retomar a nossa autonomia, recuperar as rédeas da nossa própria história, nos tratarmos com mais amor, com mais carinho e reconhecer que talvez a gente esteja aqui pelo desejo daquilo que a gente gostaria que fosse, mas que no momento não é, que não dá para ser. Então, às vezes, desistir de alguma coisa é a melhor coisa que a gente pode fazer para insistirmos na gente. Porque situações ruins, relacionamentos que sejam destrutivos, precisam e devem acabar. Mas a gente sempre merece e tem que continuar. Mais uma vez, ouvindo a Pamela, estava com muitas saudades dessa fala que mexe com a gente, né? Agora até pus Pamela aqui na nossa live em tela cheia, tô aprendendo a usar aqui para falar direto também para quem está assistindo. Queria agradecer a companhia de todos vocês, lembrar então que estamos esperando feedbacks, posts. Quando você ouvir esse podcast, coloca pra gente lá que você ouviu, se você se identificou, gostou. Se você reconhecer alguém do Big Brother, não sei, você pode também brincar comigo de identificar personalidades, porque eu não tô atendendo ninguém, eu tô só observando aqui. A Pamela já tá com essa coisa mais séria, eu já tô aqui só tentando entender quem é quem ali dentro daquela casa e também afastar... Aliás, o que você tá achando disso? Já que eu posso perguntar aqui a opinião, né? O que você tá achando dessa história? Dá tempo só me explicar? Eu tô achando essa história um pouco pesada. Eu confesso que tô achando Big Brother um programa bastante pesado, bastante difícil. Eu até faço de forma com bastante humor, né? Quando eu cubro ali no Morning Show, para tentar aliviar um pouco. Mas a minha impressão é de que as pessoas já entraram lá num nível de estresse, de uma demanda, que eu não sei também de onde vem para cada um individualmente, muito alto e difícil, tanto que eles estão chorando demais, é briga demais, é discussão demais, são pautas importantes que acontecem no mundo sendo levadas para lá de um jeito completamente torto, sabe? Eu acho que tá difícil. Se eu estivesse lá, eu acho que eu também ia chorar todo dia, porque tá complicado. E a gente lá identifica que tem grupos se formando, é claro que é um jogo, né? A expectativa é que sobre gente, as pessoas têm que se eliminar, elas têm que, né? Elas têm que, enfim, brigar ali em provas, uma contra as outras, mas a gente nunca espera dessa forma, né? E vilões estão se formando, pessoas famosas que a gente imagina que é de um jeito, a gente acaba vendo que é de outro, né? Fala muito, mas age de uma forma completamente diferente. E aí tá acontecendo tudo isso não só dentro da casa, como fora também, né? Então você tem a Carol Conká, por exemplo, que era uma mulher que todo mundo considerava com opiniões tão positivas, que lá dentro vem se mostrando uma pessoa perversa, não sei se é um personagem que ela tá fazendo, se ela quer jogar dessa forma, e ela não é assim na vida real, não tô aqui para julgar, mas ela tá agindo ali de forma perversa e decepcionando as pessoas fora e causando também essa onda de violência que tá tomando a internet, né? Então, por exemplo, as pessoas ameaçam o filho dela de 15 anos, que nada tem a ver com ela. As pessoas ameaçam a filha do Projota, que nem falar fala, sabe? Então, assim, eu acho que realmente tá uma coisa pesada. Eu espero que isso melhore. Eu não sei como, mas eu tô torcendo por uma coisa mais positiva. Eu acho que eu posso opinar de um jeito genérico sobre... eu fico pensando...
o quanto a audiência ela é mais importante do que vidas, né? Fico pensando que a força que uma emissora tem, como poderia estar fazendo algo tão mais agregador, que no momento que nós estamos vivendo, de uma pandemia, no momento de tensão máxima, a gente não está normal, a gente não está numa fase como outras, a gente está num momento em que está todo mundo com uma atmosfera muito difícil, vivendo perda, medo, morte, né, nutrindo uma esperança, né, aqui todo mundo apreensivo. Então, eu acho que num jogo nesse cenário, isso precisaria ser muito repensado, inclusive que suporte psicológico que tem essas pessoas lá, o quanto isso de fato acontece e se era momento para se ter um programa dele. Eu até falei problema, né? Um programa desse que acaba gerando um problema maior, porque as pessoas elas estão muito vulneráveis, as pessoas estão muito carentes, as pessoas estão muito assustadas e eu acho que isso pode agravar muito e pode ter desfechos aí muito sérios, não só para todos que estão na casa, como algumas pessoas específicas, e quem está de fora, que acaba muitas vezes absorvendo tudo isso, né, tem as suas identificações ali e condutas talvez que sejam muito complicadas e irreparáveis. Então eu fico pensando que nesse momento que a gente está vivendo, o que deveria estar em ênfase, o que deveria estar em destaque, na minha opinião, deveriam ser alguns programas que trouxessem mais paz para o coração das pessoas, que nutrissem mais as pessoas disso que elas precisam, que é se sentirem mais seguras, mais respaldadas, mais acolhidas. Mas eu não sei se isso dá audiência, sabe? Eu não sei se isso dá audiência. Talvez seja esse o problema. Essa é a grande discussão, né? O que é entretenimento? Acompanhar uma humilhação ou alguém que está com a saúde mental deteriorada, claramente, isso é entretenimento? Acompanhar isso é alguma coisa interessante? E aí um pouco da nossa perversidade, eu considero um pouco perversa, porque eu gosto muito de Big Brother, mas é uma perversidade, né? Porque você está vendo ali sofrimentos que acho que eu acho que são reais, né? Tem gente que acha que é tudo meio encenado. Eu acho que são reais. Eu acho que são reais. Eu não acompanho, eu não tenho capacidade aqui de opinar com precisão, mas mesmo quem não acompanha tem sido bombardeado enfim, você olha a rede social, tá o tempo inteiro aguentar alguma coisa, você acaba sabendo, né? Eu, independente de bodes expiatórios e de vilões e seja o que for, eu acho que todo mundo aí tem a sua vulnerabilidade, eu me preocupo com todos, porque a minha opinião é que se você acha alguém abusivo, e eu vejo como estão se referindo a suposta pessoa que entendem como alguém abusivo, na minha visão é tão abusivo quanto. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica falando que o outro é abusivo, e colocando, expondo e tal, e aí a gente está sendo tão perverso e abusivo quanto. Então, eu acho tão contraditório, e isso me incomoda, aí sim, enquanto profissional, me incomoda muito, me preocupo muito com a pessoa, inclusive essa pessoa aí. Não acho que seja certo ser abusivo, mas eu acho que tem meios para que essa pessoa, ela arque com as consequências da conduta dela e que não a gente repercutindo isso, sendo mais abusivo, na minha visão, isso incita mais ainda a perversidade das pessoas. O ser humano, desde que mundo é mundo, por isso que as revistas de fofoca e os programas que são sensacionalistas sempre tiveram a audiência que tem, o que acontece com o cérebro humano? Quando ele está em sofrimento, quando ele está em momentos difíceis, quanto mais ele vê situações de pessoas mais difíceis, aquilo causa uma espécie de um alívio. É como se, né, vou ficar vendo o problema do outro, ver o outro se ferrar, porque aí eu me afasto um pouco dos meus problemas e isso funciona de uma maneira terapêutica. É perverso, mas é um mecanismo do cérebro humano. E quanto mais se estimula isso, mais condiciona o cérebro à perversidade. Então, cada vez mais ele quer ver coisas ruins, cada vez mais ele quer ver judiação, cada vez mais ele quer ver a agressividade, ele quer ver a violência. Eu já acho que a gente está numa fase do mundo tão violento, com tanta briga, com tanta intriga, com tanto estresse, que penso que o trabalho deveria ser outro. E às vezes eu acho, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu acho até um desserviço ao mundo e ao nosso país principalmente. Momento que a gente precisava ser acolhido, ser tratado com amor, com carinho, ouvir coisas boas que tragam esperança e que amenizem o sofrimento do coração.
Porque depois de tudo isso, né, no calor e tal, na audiência, é uma coisa. Mas e as complicações subsequentes? E as consequências que isso vai gerar, né? Aí vai ser difícil de reparar. É isso. Tá vendo? Teve até Big Brother hoje. Teve profundidade, teve Big Brother. O nosso Coração Peludo de volta em 4ª temporada. Muito obrigada pela companhia de todos e cada um de vocês. Pamela, é sempre o maior prazer. Até a nossa semana que vem. Obrigada, beijo para todo mundo.